Divaldo e Joana. Porque eu tô aqui só para traduzir, né? De uma forma que possa ser compreendido por todos vocês a mensagem de Joana de Ângeles, que sempre está à frente do que nós vemos. Então, toda vez que eu vou estudar o assunto, eu vejo que o movimento do mundo está a caminho do que a Joana espera de nós. Do que ela está escrevendo em todos os seus capítulos, em todo o seu conteúdo. E por que nós estamos na parte 2 desse estudo, né? Não sei se estava todo mundo aqui na primeira vez que eu falei da parte 1. Quem estava aqui na parte 1, levanta a mão para mim. Então, vamos lá. Quem não estava na parte 1, eu estou fazendo o livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, e psicografado, né, por Divaldo Franco. E esse livro ele é dividido em 9 partes. Então, na primeira parte, que está no YouTube da Casa Espírita, eu findei a parte 1, 2, 3 e 4. Mas é bem importante compreender que o Homem Integral no livro, a Joana apresenta no capítulo 1, fatores que vão perturbar a vida do homem a caminho dessa integralidade. Vai falar dos estranhos rumores e roteiros seguros, e ela vai sempre trazer os problemas que nós vivenciamos. Um capítulo depois, ela traz um pouco a solução. Então, na parte 3, ela já fala da busca da realidade. Na parte 4, o homem em busca do êxito. Então, o livro ele é todo mesclado em apresentar as dificuldades que nós temos e ela automaticamente traz as possibilidades de caminho, não de solução, é do caminhar mesmo. Então, quando eu pego aqui essa primeira parte, eu vou retomar. Ao vincular o conceito de homem integral com a marcha evolutiva, emerge imediatamente a ideia do vir a ser. Dinâmica do tornar-se, vir a ser. Torna-se no momento futuro, cada vez mais aperfeiçoado do que está no momento presente. Então, compreender essa marcha evolutiva, eu posso dizer que é a base das religiões, é a base de todas as teorias psicológicas, porque a Joana de Ângeles traz com muita segurança o caminhar do nosso estado psicológico e encaminhar do que me parece que vai ser o movimento que nós, profissionais da saúde mental, vamos precisar desenvolver ainda. E ela vai nos lembrar com muito cuidado quem são as nossas referências do que é o vir se tornar-se. Porque o que está acontecendo hoje, cada vez mais, é um processo de não compreendermos quem são as nossas referências. Então, ela já começa aqui na parte 5, que são as doenças contemporâneas. Tudo que a gente pensar de processo do adoecimento, a Joana vai trazer nesse processo. Então, o primeiro lugar que nós temos que findar é o conceito de saúde. Então, todo profissional que já atuou na área da saúde sabe que o conceito de saúde, ele não é a ausência da doença, que muitos de nós pensamos. Então, às vezes eu penso assim, eu estou saudável, porque eu não estou doente. E aí, quando nós vamos ampliando esse conceito, nós vamos pensar que o conceito de saúde, ele é associado ao bem-estar psicológico, ao equilíbrio orgânico e satisfação econômica, que muitas vezes a gente não coloca nessa pauta. E essa satisfação econômica vai vir ali à frente sobre o ter e o ser, que é esse equilíbrio que nós precisamos desenvolver. Então, eu sei que todos nós fizemos um processo de sair de um país e vir para outro país diferente do nosso, com costumes diferentes, em busca de ter. Certo? Alguém saiu, né, do Brasil querendo ser, pensando assim, eu vou ser uma pessoa diferente nos Estados Unidos. Eu vou desenvolver mais o meu olhar psicológico sobre mim mesmo, o meu estar espiritual. Alguém veio aqui buscar espiritualidade? Eu vou migrar para buscar espiritualidade. Eu vou migrar para os Estados Unidos para desenvolver uma saúde melhor. Então, nós, espíritas, migrantes, brasileiros, para os Estados Unidos, nós temos que ter um alerta muito maior.
Porque as nossas motivações de mudança de lugar, elas são econômicas. Então, se elas são econômicas, em detrimento dos americanos que já moram aqui, em detrimento dos brasileiros que ficaram lá, nós temos uma pauta financeira que nós realmente precisamos olhar. Então, por isso que quando ela coloca o bem-estar psicológico, equilíbrio orgânico e satisfação econômica, eu posso dizer que nós vamos ter que fazer essa tríade de entender onde é o nosso ponto mais vulnerável. E todos nós temos. Todos nós vamos precisar olhar para isso. E aí, a Joana, ela vem trazendo um contexto, isso aqui, quem gosta de estudar psicologia aqui, quem gosta de adentrar por esses caminhos, é um estudioso dos aspectos psicológicos, né? Então, quando a gente começa a pensar essas doenças contemporâneas, ela vai trazer um conceito que seria a base da psicologia, tá? Ela fala do comportamento neurótico. E só a título de amplificação para vocês, alguém já ouviu falar assim, essa pessoa é muito neurótica? Já? Alguém já ouviu falar assim, essa pessoa é muito psicótica? Já ouviu falar isso? Né? Essa pessoa é muito perversa. Também já ouviram falar? Então, isso aqui é uma base da psicologia, que a gente fala a base da psicanálise. Né? Alguém já ouviu falar da psicanálise? Então, quando a psicanálise inicia os seus estudos em torno do movimento do ser humano, e Joana, ela é muito próxima dos estudos de Jung, que é um teórico que veio reformulando a base de Freud, né? Todos os estudos de Freud, Jung foi lá e deu uma outra cara, que ele traz os estudos dos arquétipos sociais, daquilo que nós trazemos no contexto como um todo. Então, quando ela fala desse comportamento neurótico, ela me relembra o conceito do que é neurose dentro da psicanálise. E a neurose, quando eu fiz o curso de psicologia, eu entendi de uma forma muito rasa que somos todos nós. Então, quando nós não somos psicóticos, nós estamos dentro da neurose, entre aspas, saudável. Por quê? Porque, no geral, nós vamos entender que o comportamento neurótico, que é esse lugar de pensar sobre, assustador e predominante na sociedade consumista, procura esconder os nossos desajustes. Então, é muito comum nós nomearmos, tá? Nomearmos o que é muito, de uma forma muito senso comum, vira-se e fala, essa mulher, né? Já ouviram essa expressão? Né? Os homens vão lembrar disso, essa mulher é muito neurótica. É como se ela fosse muito preocupada com pequenos detalhes. Mas quando eu vou adentrando esse comportamento neurótico, eu vou lembrar que faz parte de todas as bases de não olhar para mim mesmo. O comportamento neurótico, ele é muito voltado para o outro, tá? Ele é muito voltado para o comportamento do outro, para o movimento errado que o outro tem no comportamento. Então, essa neurose que a gente fala, que a gente atualmente vive uma neurose social, ela vem dessas bases que Freud já falava lá atrás. E qual que é o caminhar desse processo como um todo? Ela introduz o termo neurose aqui, falando que estamos todos nesse comportamento neurótico, e ela já vai para o outro ponto, que são as doenças físicas e mentais. Então, quando eu começo a adoecer, né, adoecer do campo de vista mental, porque existe dois processos de adoecimento. E tem uma frase que fala que nós somos cheios de problemas. Alguém já ouviu falar sobre isso? Nós somos cheios de problemas pequenos cotidianamente até aparecer um processo de adoecimento. Porque esse processo de adoecimento vai tornar-se o meu único problema. Então, o processo de adoecer o corpo é um movimento de que eu vou começar a priorizar para onde eu vou olhar. Eu vou tirar o foco de pequenas dores que às vezes acontecem no meu dia a dia, de pequenos detalhes que vão acontecendo, que parece que vão perturbando a minha saúde mental. Eu vou focar unicamente no desejo de se manter viva diante da existência, eu me manter vivo diante da existência. E os processos de adoecimento físico, ele é um processo de encontrar o processo de saúde ideal. E agora eu vou colocar
as doenças do campo mental, que é onde muitas pessoas conhecem, poucas pessoas dominam e poucas pessoas sabem conduzir, que é os processos de adoecimentos mentais. E aqui, de uma forma bem sutil, a Joana já trouxe que os processos de adoecimento mental é como se a ciência cada vez mais fosse equipando do que é adoecimento mental. Porque, e aí é importante entender, né, que anteriormente tudo que era do campo da psicologia, da psicanálise, não se tinha tantas comprovações científicas. E hoje nós estamos fazendo um movimento, e a Joana já dá aqui a necessidade da ciência estudar sobre isso, porque virou-se um estereótipo de rotulações. Então, essa pessoa é depressiva, essa pessoa é bipolar. Isso aqui vem tudo dos estudos da psicanálise, eu vou pensar assim, tá? E aí, hoje, está vindo um movimento da ciência falando assim, olha, peraí, quais são os critérios que se utiliza para dizer que essa pessoa é depressiva? Quais são os critérios que essa pessoa utiliza para ser bipolar? Quais são os critérios médicos para me dizer que essa pessoa está com uma tosse, está com uma gripe? Então, eu preciso ter critérios de avaliações. Por isso que hoje, eu não sei se vocês estão observando, vários profissionais estão se adentrando no campo da saúde mental e oferecendo ajuda no campo da saúde mental. Está tendo esse movimento. E algumas pessoas estão se intitulando como esses profissionais. Só que nós precisamos entender os limites de atuação e de compreensão desse lugar. E um país, talvez vocês não saibam, que é bem delimitado esses lugares, é os Estados Unidos. Tá? No Brasil, as profissões elas são mais generalistas, sem tantas possibilidades de limitações. Então, eu vou te dar um exemplo. Qualquer pessoa pode fazer o curso de psicanálise, por exemplo, sem ter nenhuma formação de base anteriormente. Nos Estados Unidos, essas formações, elas são específicas de cada área de atuação. Então, aqui nos Estados Unidos, quando a gente tem dificuldade de encontrar os profissionais, é porque eles modificam 100% nesse lugar. Onde eu quero chegar? O que a Joana está falando aqui. O caminhar da saúde mental, ele precisa efetivamente compreender o que é uma mente equilibrada. Alguém consegue compreender e mensurar? Vou pensar, mensurar é quantificar. Como é que eu sei que a Rayane tem uma mente equilibrada? Como é que eu consigo observar isso? Porque a minha mente equilibrada vai comandar o meu corpo em harmonia. E nesse intercâmbio surgirá a saúde ideal. E aí ela vai fazer um processo que dentro da psicologia e dentro de tudo que nós conhecemos, que são um processo de somatização dos processos de adoecimento. Então, hoje, a gente tem uma teoria que estuda que é a doença psicossomática. É quando a minha mente não está bem ou está saindo tudo aquilo que precisava sair, vai para o corpo também. E aí somatiza o processo. Então, aquilo que nós não falamos, o nosso corpo fala. Tem um livro muito interessante que se chama Doenças Psicossomáticas. Então, toda vez que eu tenho um quadro, por que minha cabeça está doendo o tempo inteiro? Por que eu estou com tantos problemas no estômago? Por que eu estou com tanto vômito? Por que eu estou com tantos sintomas? É esse caminhar dessa somatização entre a mente e o corpo. E eles não estão dissociados. Por isso que o livro chama o ser integral. O homem integral. É esse lugar onde eu vou compreendendo que tudo aquilo que eu faço com o meu corpo, eu também vou fazer com a minha mente. E tudo aquilo que eu faço com a minha mente, o meu corpo vai responder. Isso num processo de uma vida única, que é a que nós estamos hoje, mas isso também vai me dizer que é um movimento reencarnatório. Então, muitas vezes nós não vamos entender o movimento das crianças que nascem com algum tipo de transtorno mental. Nós não vamos compreender alguns movimentos e esse livro ainda vai dar de uma forma muito acolhedora o que é os processos kármicos que muitas vezes nós espíritas não entendemos. Por quê?
Porque nós somos acostumados a trazer processos de culpas, a processos pesados na vida. E o processo ele é muito mais leve do que nós possamos imaginar. Nós não conseguimos ver. Na maior parte das vezes é isso. E aí, quando ele vai falando dessas doenças físicas e mentais, é esse olhar que eu, como indivíduo, né, e aí eu vou tirar tanto o lugar do homem, da mulher, né, eu vou tirar esses lugares, é onde eu vou começar a olhar para mim dentro do meu movimento histórico. Porque na maior parte das vezes, como é que é movido as nossas mudanças comportamentais? Eu acordo e vou pensar assim, hoje eu preciso melhorar esse ponto da minha vida? Não, né? Na maior parte das vezes eu tive uma discussão com um amigo, eu tive um problema no trabalho, eu tive um problema no meu relacionamento, eu tive um problema com meu filho, eu tive um desafio em alguma área, e diante desse desafio eu sou lançado para a necessidade de pensar sobre. Então, quando eu vou tentando compreender essa doença física e mental e dessa neurose, lembra que eu falei que a neurose é muito esse movimento do outro na minha vida? Eu vou começar a entender que cada vez mais o movimento é por mim, não é pelo outro. Então, algumas pessoas falam assim, me fala o que eu preciso fazer para ficar com você. Não é assim? O que eu preciso mudar para ficar com essa pessoa, para ficar perto de alguém, até mesmo no trabalho? Então, não é o outro que vai direcionar. Sou eu mesmo. O que eu preciso fazer para evoluir na minha vida. Não é para ficar do lado de uma pessoa. Porque na existência como um todo, nós vamos nos separar. A caminhada é em grupo, mas a jornada é sozinha. Na caminhada, eu falo isso muito pro meu marido, né? Ele escuta falando assim, a gente vai fazer por nós, porque a gente não sabe se a gente vai encontrar na existência, na eternidade. Porque essa eternidade, nós não temos o controle sobre ela. Porque eu não sei onde eu vou ser mais útil em algum outro momento da minha jornada evolutiva. E essa sensação da posse, do ter, do meu, a Joana fala aqui no livro. E é uma coisa, são formas de expressão que eu tento me policiar o tempo inteiro. Eu acabei de falar, o meu marido, o meu filho, a minha mãe, o meu pai. Nós temos essa sensação de sempre estarmos falando desse lugar de posse do outro. E é tão comum porque nós não vamos muitas vezes encontrar um outro vocabulário para falar dessa pessoa. Como é que eu vou falar do meu marido? Claro, o Leirson, alguém que está na jornada comigo, se torna difícil. Por quê? Porque nós já estamos acostumados a trazer a posse dessas relações. E aí vem algo que é a tragédia dos dias atuais. E ela vai falar dessas tragédias, porque aí vem, e Jung vai falar sobre isso, e eu estou falando aqui porque eu estou transcrevendo o que está no livro, tá? Porque a base teórica dela é de um teórico específico, que é Jung. Ele vai falar dos arquétipos sociais, dos arquétipos ancestrais. E se nós lembrarmos aqui sobre esses processos de desaparecimento, eu já falei isso na parte 1, mas eu vou precisar retomar, nosso lugar de homem na Terra, ele foi muito marcado pelos processos de violência. Então, quando eu lembrar lá no início, né, das mitologias gregas, e essa semana, por sinal, eu estava explicando para o Heitor qual que era o significado do nome dele, Heitor. E aí, eu adoro a mitologia grega, mas eu não... Aí me caiu a ficha assim, eita, o que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui na mitologia grega? Quem era o Heitor, né, na mitologia grega, que é essa representação das ancestralidades que nós temos? Heitor era um guerreiro, que ele foi um guerreiro muito humano, mas dentre os guerreiros foi ele que foi o que mais que matou, e ele era considerado um grande guerreiro. Então, os guerreiros antigos, ele era representado pela sua capacidade de tirar o adversário do seu campo social, mais ou menos assim. Então, essas são as representações míticas que nós temos do que é ancestral a todos nós. Então, quando muitas vezes eu vejo um comportamento violento, eu me comporto de uma forma violenta, tanto no pensar, quanto no sentir, quanto no agir,
de uma certa forma, eu ainda estou sendo guiado por esses processos míticos que são introduzidos. E isso está tão sutil em todos os lugares, porque se nós formos assistir filmes, tudo que nós vamos assistir está em torno de um vilão, de um bonzinho, de alguém que tem que sumir para o outro viver. Não é assim? Todos os filmes são marcados por essas narrativas que nós podemos falar. E como nós somos tão estimulados a todos esses processos, nós vamos precisar estar com os olhos bem atentos sobre o que está sendo estimulado. E aí eu vou para um campo mais sutil, porque aí vem a necessidade das verdades únicas. Nós somos homens evolutivos na busca de verdades únicas. E essas verdades únicas hoje estão cada vez mais inseridas nos campos das religiões. Então, é somente essa religião que salva. É somente esse palestrante que consegue conduzir o seu rebanho rumo à jornada evolutiva. E aí, hoje, nós não seguimos mais Jesus. Nós seguimos o grande palestrante. Nós seguimos o grande pastor. E nós esquecemos que essa pessoa, que esse indivíduo é colocado na transmissão do conhecimento do que seria Jesus. Então, esses follows que a gente dá, né, de acompanhar os profissionais nas redes sociais, eu preciso entender que ele está a serviço de alguma teoria ou de alguém. Eu preciso entender, e esse é o campo que a gente vai falar, que é o campo da ciência. Os cientistas, eles são muito úteis para todos nós, porque eles têm algo que muitas vezes nós vamos esquecendo de ter, que ciência não se faz sozinho. Que para eu fazer ciência, eu tenho que fazer um caminhar dentro da ciência para chegar onde eu estou. Eu estava assistindo até uma série ontem na Disney, né? Na Disney, falando sobre o processo de descobrimento dos processos da genética, como que iniciou todo esse processo de Darwin, de todas essas pessoas que foram tão importantes para a evolução da ciência, aí vai me dizer, desse homem moderno. Porque o que eles tinham ali que muitas vezes nós esquecemos de ter? Eles tinham tanta necessidade de fazer ciência, era uma certeza tão grande que eles iriam modificar uma realidade que já estava dentro deles de uma forma muito sutil a compreensão da imortalidade da alma para projetos profissionais duradouros. E se vocês puderem assistir, qual que é o nome da? Você lembra? Cosmos, né? Tá na Disney. Quem puder assistir, principalmente com os filhos, né? Quem tiver filhos aí pode colocar para assistir também. É denso, mas é importante. Quando eu assisti, e eu estava exatamente no momento, a espiritualidade não desampara, quando a Temis, na prece dela, fala assim, que o plano espiritual possa guiar a Rayane da melhor forma possível para direcionar a palestra da manhã de hoje, é porque quando eu falo aqui, eu já falei isso várias vezes, dá brancos, né? No que nós vamos falar. E a espiritualidade, ela vai guiando, que ela vai me entregando e onde que eu vou chegar aqui com vocês. Não é assim, fazer palestra não é só, eu sou um ouvido bem ouvinte, tá? O Sidney hoje no café da manhã tá assim, vocês pegam uma frase e conseguem falar um monte de coisa sobre ela. Não foi isso, Sidney, que você falou? Como é que vocês conseguem fazer isso? Repertório. Para poder pegar uma frase e ampliar para uma palestra, para pegar um conteúdo e trazer para todos vocês, eu preciso o tempo inteiro estar sendo estimulada. E aí, na parte 1 do Homem Integral, o que eu falei? Quando nós temos repertórios muito reduzidos de estudo, de foco na vida, muitas vezes eu vou perdendo lugares de aprendizado. E eu sei que é muito maçante. Se eu pensar na história de todos nós viemos com objetivos econômicos. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Trabalhar. Qual que é o meu repertório que eu tenho? Falar de trabalho. Qual que é o trabalho que eu tenho? Muitas vezes é um trabalho que está mais a nível braçal do que no exercício da mente. E esse é um processo que no movimento de migração eu tenho que estar alerta, em alerta o tempo inteiro.
Então, quando vocês, todos nós, nos dispomos a estarmos aqui todo domingo ou frequentar os estudos na Casa Espírita, é um exercício para sair desse lugar e aumentar o meu repertório de aprendizado no meu processo evolutivo. Agora vamos pensar. Agora é a parte que vai mais levar vocês a saírem do lugar. O trabalho que nós fazemos hoje compreende um processo de noção de imortalidade da alma. Aquilo que eu entrego hoje na minha atuação profissional contribui de certa forma para deixar algo em termos da imortalidade do ser? Porque pensar nos cientistas que deixou toda a teoria do gene recessivo que vai modificar todo esse processo é muito fácil, eu consigo entender. Agora a minha atuação diária. E aí eu fui pensar, né, me veio aqui muito quando eu estava preparando essa parte, para os homens que trabalham na construção. As obras que vocês deixam têm tom de imortalidade? Aquilo que vocês constroem, né, eu também lembrei de todas as reformas que a Temis, né, ela apresentou aqui no show de calouros. Deixa-se para a humanidade olhar, para a humanidade observar. Então eu tenho que me adentrar no meu olhar profissional com o objetivo de transformar a vida de alguém. Toda vez que eu entro para limpar a casa de um morador de um outro país que eu não consigo muitas vezes me comunicar com ele, o que eu deixo ali? Qual que é a relação que eu estabeleço nessa entrega? A energia. É esse lugar. E existe uma diferença muito grande de entrar e deixar a casa feliz ou deixar fazer tudo correndo e esquecer de deixar algo ali de bom. Porque muitas vezes, e eu falo que o nosso lar é o nosso lugar mais sagrado. Quanto mais espírita nós vamos ficando, menos pessoas entram nas nossas casas. Eu posso dizer assim, porque nós vamos ter noção da energia que essas pessoas vão deixar no nosso lar. Então a nossa casa não pode ser uma casa de porta aberta. Agora vamos entender o que os americanos fazem com todas as mulheres que trabalham na faxina? Eles abrem o que há de melhor, mais seguro para eles, e permitem que uma pessoa entre. O que eu deixo ali de energia? De bons pensamentos? Quais são as músicas? O que eu escuto? O que eu faço naquele momento que eu adentro o lar de alguém? Eu levo energia ou eu tiro energia? E aí, quando eu vou para a sexta parte, nós já vamos falar do processo dessa maturidade psicológica. Essa maturidade psicológica é um movimento de compreender que ela vem aqui e falou de um monte de problema. Ela entregou a neurose, ela entregou o homem moderno, esses lugares que nós vamos ocupando, para trazer assim, não tem jeito, amadurecer vocês vão. Mais ou menos isso que a Joana traz. E ela traz de uma forma nos remetendo, a primeira frase do título do capítulo é a larga infância psicológica das criaturas é dos mais graves problemas na área do comportamento humano. Aí eu vou fazer o que o Sidney fez. Como é que vocês conseguem tirar dessa frase um monte de conteúdo? Ela não falou da infância física. Ela falou da infância psicológica. Então, eu não posso pensar que a infância que foi estabelecida às nossas crianças, que elas estão, de alguma forma, errada. Infância é infância. Então, quando a infância perdura até os 13 anos e 11 meses de idade, né, ainda na literatura, tá? Isso é importante entender e compreender. E os Estados Unidos vai colocar até basicamente os 21 anos, essa infância onde você não pode responder por você. E isso muda de país para país, mas a gente tem que ter essa noção de que por que foi entregue uma infância tão longa. Só que ela já começa falando aqui, o problema não é a infância. Não que a infância ela é longa para as nossas crianças. O problema é que nós permanecemos infantis no decorrer da existência. Então, vamos lá? Qual é o nosso papel? Nosso papel é entender que nós teremos uma infância longa, onde nós teremos um grande prazo para aprender bases do desenvolvimento humano.
Então, cabe a nós, pais, modificarmos tudo que nós percebermos, porque um monte de coisa nós não vamos perceber. Por que a gente não consegue perceber as dificuldades dos nossos filhos? Porque nós as temos. Porque nós não conseguimos perceber em nós mesmos. E aí que vem o grande segredo da infância e da fase adulta. Olha o que nós fazemos. Esse aqui, eu posso dizer que a Joana já colocou ali, que seria o trauma de todos nós, né? Nós nos julgamos perfeitos para os nossos filhos. Aquela ideia do pai ideal, né? Dessa perfeição. Porque o meu filho, eu que conduzo ele. Porque o meu filho vai ser assim. A gente bate no peito e ainda fala. Mas nós viemos dessa educação. Entendem? Então, quando eu vou compreendendo que eu sou a única referência de perfeição para o meu filho mais próxima, mas que no decorrer do processo eu também sou muito imperfeito nessa jornada, o meu filho tem que chegar em uma fase e perceber as minhas imperfeições. Não é na primeira infância. Tá? Não é na primeira infância. Quanto melhor o pai for colocado na primeira infância, eu falo pai no sentido pai e mãe, tá? For colocado na primeira infância, que é até os 7, 8 anos de idade, melhor o desenvolvimento dessa criança. Quanto mais real na primeira infância, pior o desenvolvimento dela. O que é mais real? Se ela vê violência, se ela vê problemas muito graves no comportamento dos pais, isso vai sendo levado. Todos nós tivemos alguma cena como essa. Na segunda infância, é quando eles começam a perceber as nossas incoerências. Incoerências é a gente falar uma coisa e fazer de uma forma diferente. Tá? Tudo bem, somos imperfeitos, humanidade para esses pais também. Na adolescência é onde a coisa pega. É onde eles percebem realmente que está tudo fora do lugar. Esse pai aqui, que eu pensei que era muito bom, cai por terra. E é ali onde que eu preciso ter a conversa mais sincera com meus filhos. Trazer a minha humanidade e mostrar para eles a humanidade também deles na jornada. Porque esse indivíduo, ele só vai fazer o movimento de não evadir das suas responsabilidades, porque o movimento hoje é todos os adultos. Não estou acostumado a fazer isso, eu não vou fazer. Não dá, nada dá certo para mim. Alguém já falou isso alguma vez? Parece que tudo na minha vida dá errado, né? Não sou culpado, né? Muitas vezes, qualquer coisa que a gente fala, não sou culpado, tá? E isso é a infância na fase adulta. Então, toda vez que você coloca a criança em xeque, ela vai falar, não, não sou eu, não fui eu. Esse é o comportamento que ela está aprendendo ainda na vida. Quem já viu isso nas crianças pequenas? Às vezes você vai perguntar para ela alguma coisa, ela, não fui eu. Né? O primeiro movimento que ela vai falar que não fui eu. Nós que vamos o posicionar de que foi. Se eu tenho uma lente deturpada, muitas vezes eu não posiciono. Não percebo, não vejo. Por isso que é muito exigente ser pai e mãe. Porque se eu não estou exercitada a fazer a análise, vai passar despercebido. Agora, na fase adulta, isso perdura. Então, são adultos que não se responsabilizam pelos seus comportamentos. E essa evasão, né, os mecanismos de evasões, eles são muito sutis em todos nós. Que eles começam desde esse movimento de eu não sou culpado, até eu começar a evadir para os vícios. Então, o alcoolismo é uma evasão, compras compulsivas é evasão, problemas da sexualidade é uma evasão, e não são problemas, né? A gente vai colocar aqui. Tudo que é em excesso se torna um grande problema. E quando eu falo de excesso, eu falo de repertório reduzido. E aí eu vou pensar, o que é problema de espaço? Eu sei delimitar espaços? O problema do espaço é que somente doar cede quem tem e é livre. Eu só vou conseguir doar verdadeiramente para o outro quando eu sou livre dentro de mim mesmo. E às vezes eu penso que doar é só entregar. E nós vemos um monte de pessoa doando sem ter. E é onde se estabelece as relações de dependência, que a gente chama de codependência. Entregar no sentido só de achar que você resolve a vida do outro, de que você guia a vida do outro. Então, quando eu sou livre interiormente
e amadurecido e realizado é quando efetivamente eu consigo fazer um processo de doação. E essa doação, ela vai do campo, de todos os lugares que eu ocupo, tá? Porque existe uma questão de espaço muito grande, né? Nós evadimos espaços o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente invade o espaço um do outro. Então, estabelecer limites, você não vai adentrar esse espaço da minha saúde mental, é muito difícil. Tá? Sabe quem tem mais dificuldade de delimitar espaço? Eu gosto de falar porque eu gosto de estudar essa pauta, tá? Homem. Homem não foi ensinado a delimitar espaço. Por incrível que pareça, os nossos meninos não são. Porque eles têm que ser o tempo inteiro lançados, né? Eu me lembro que eu atendia homens durante muito tempo, e uma das coisas que eu tinha mais que explicar é assim, eles tinham que ficar internados, e quando eles saíam para licença, para visita domiciliar, eles ficavam muito tempo sem ter contato com mulher. E eu tinha que explicar, não pode ser qualquer mulher. Tem que ser a mulher. E o homem não tem crivo muitas vezes. E nós não ensinamos isso para eles. Porque a mulher, ela é ensinada a fazer muitas vezes o processo de escolha do homem. E o homem muitas vezes não é. Não é qualquer mulher. Tem que aumentar o crivo da sua escolha. Esse é um lugar que poucas pessoas falam sobre ele. E é essa delimitação de espaço. Então, muitas vezes, os homens vão fazendo tudo o que querem, e as mulheres também vão conquistando espaço, aceitar, o homem vai aceitando tudo que vai acontecendo com ele. O lugar de homem e de mulher não é de aceitação passiva, é de delimitação do próprio espaço. E aí eu vou lá para o outro tópico, eu vou reconquistando o meu processo de identidade. Ou eu vou construindo um novo lugar de identidade. E aí a Joana traz que esse processo de identidade é de quem nós somos. Se eu venho para um outro lugar com representações de identidades e valores culturais, sociais, intelectuais, morais e religiosos diferentes do meu, o que vai acontecer com a minha identidade, de quem eu sou, aquilo que eu pertenço? Eu fico sem referências, tá? Por isso que é muito difícil, por isso que às vezes as dores que nós vivenciamos aqui, ninguém entende. Vai contar para um familiar o que vocês vivenciam aqui, entende? Não entende. A forma de enxergar o mundo vai mudando. Por quê? É um processo de representação da minha identidade vezes o meu processo de amadurecimento psicológico. Isso aqui é tão profundo, ele é tão profundo que merece uma palestra toda sobre isso. Porque a identidade é algo que é quando eu realmente me reconheço naquilo que é forte, aquilo que ninguém abala. São os meus valores de identidade. Eu reassisti minha palestra, tá? Da vez passada. E eu pedi para vocês listarem quais são os valores inegociáveis, que é essa conquista dessa identidade. Porque se eu tenho bem marcado o que é da minha identidade, o que a Rayane não abre mão, os meus espaços vão sendo bem estabelecidos. E esses espaços, aí vai começar a acontecer um processo que a gente já pula para outra parte. Está associado ao ter e ao ser. Porque se eu falo assim, ninguém entra na minha casa, casa é física. Agora, se eu falo, ninguém entra no meu lar, que é aquilo mais interno, aí é emocional. Porque é um processo de amadurecimento. Pode entrar, né? Pode entrar. Eu me lembro na adolescência que no Brasil é muito comum, alguém falar de micaretas, né? Micaretas, festas da cidade, trio elétrico, todo esse processo, né? E como eu sou espírita desde a adolescência, eu me lembro que eu não ia nessas festas por uma questão de energia. Então, eu estudava muito na época, espiritismo, então eu não ia. E uma vez eu fui. E eu fiquei mais bêbada que a festa inteira, sem beber água. Então, eu passei mal, eu vomitei, né? Por quê? Porque aquele ambiente, ele atravessou o meu lar interno. Não estava preparada.
E quantas vezes nós adentramos um lugar onde o ambiente inteiro invade o nosso lar? Nós ficamos pesados com aquele ambiente. Então, esse ser, né? Os recursos são para o homem utilizá-lo. E aí eu vou pensar assim, todos esses lugares, utilizar do dinheiro, ter o equilíbrio com o dinheiro, ele vai ser necessário na nossa vida. Agora, eu não posso tornar-me como se eu fosse servos do dinheiro e das situações. E o dinheiro, de uma forma bem ampla, ele não é só os bens materiais, ele é o status do dinheiro. Que às vezes a gente não consegue entender. Tá? O status de ter o dinheiro, de ter aquisições. E aí algo que nós já vamos modificando aqui para todos vocês, muito cuidado. Ao conversar com os familiares do Brasil, muito cuidado para não estar focando só no que vocês estão conquistando materialmente aqui. Tá? Porque se vocês saíram para ter sucesso, é como se vocês tivessem que dar uma resposta material para esse lugar. Aí eu vou pensar, quebrar o ciclo. Eu saí para ganhar, para fazer o dinheiro, para mudar minha vida financeiramente, é o ter. Aí no meio do processo eu encontro uma casa espírita que me faz pensar sobre isso. Agora eu vou ficar voltado para o ser. Então, a partir de hoje, eu vou pensar que meu objetivo, que eu achava que era material, hoje não é mais. O objetivo é de evoluir melhor, mais blindado nesse novo país. Então, se você teve, assim como eu, a oportunidade de sair do Brasil para viver uma vida diferente, financeiramente, eu vou pensar assim, e se o Espiritismo entrou ou qualquer outra religião adentrou a sua vida, é porque você foi convidado a olhar para um outro espaço. Então, se alguém perguntar para vocês, o que vocês estão fazendo aí nos Estados Unidos? Evoluindo. Aí a familiar fala assim, peraí. Né? Como é que é isso? Não daria para ficar aqui? Evoluir. Né? Não dá para ficar aqui e evoluir? Não, não dá. Meu espírito é muito endurecido ainda. Só aqui mesmo que eu vou conseguir fazer isso. Eu preciso me blindar de algumas coisas. Não é por acaso. E aí vem a planificação do ser, na 7ª parte. Quando eu falo dessa planificação, aí ele volta de novo. Vamos trazer problema para esse pessoal. Aí vem os problemas da ordem da sexualidade. Tá? A vida, portanto, saudável na área do sexo. A sexualidade vai fazer parte da vida. Existe uma diferença bem grande. O que é sexo, que é comum, né, a todos os seres vivos, e é o que é sexualidade, tá? E essa sexualidade não é em relação ao outro. Toda a teoria de amadurecimento psicológico me diz que a sexualidade é o envolvimento comigo mesmo, decorre da nossa educação mental, da canalização correta das nossas energias. Então, vocês já escutaram a expressão de sexo é troca de energia? Se é troca de energia, automaticamente, toda vez que eu canalizo a minha energia para outras áreas, de uma certa forma, tem uma energia sexual envolvida ali. É muito fácil nomear isso quando nós vemos artistas, pintores, né? É uma troca de energia enorme com a produção de uma tela, por exemplo. Agora, a gente não consegue entender muito quando a gente vai arrumar uma casa, tem troca de energia. Quando eu estou lendo o livro, tem uma troca de energia. E se eu não consigo entender que eu estou trocando energia o tempo inteiro, eu acho que a minha única fonte de trocar é energia, né? E é muito comum fazer o sexo para relaxar, por isso que vai se tornando um problema. E eu preciso repensar esse lugar, é onde eu vou trocar energias com diversos outros pontos, para que o sexo seja mais um lugar de entrega. E aqui a gente vai entendendo como é que o plano espiritual enxerga. E aí sempre se perguntem, se tem algum motivo eu preciso compreender para além do que os meus olhos estão vendo. E aí vem os relacionamentos perturbadores, porque ela já emenda aqui, se tem problemas na área da sexualidade, vai ter problema nos relacionamentos. E aqui eu tive que ler 1000 vezes essa frase aqui. O amor entre 2 pessoas ou mais pessoas somente será pleno se elas estiverem no mesmo nível. E aí dá um nó na cabeça, né? Porque
Se eu tô com alguém, às vezes eu falo assim, nossa, eu acho que eu sou muito evoluído para estar com essa pessoa. Já ouviram isso? Né? Eu penso assim, eu sou muito diferente dessa pessoa. Essa pessoa não pensa como eu. Em todas as relações profissionais, de todos os lados, assim, o amor entre duas pessoas só vai acontecer se essas duas pessoas estiverem dispostas a estarem no mesmo nível. Porque se não estiverem, sempre vai ter um desequilíbrio. E quando tem desequilíbrio, eu vou perder o meu propósito, que é a manutenção de propósitos de renovação e de autoaprimoramento para me descobrir. Por isso que as relações, sempre tem alguém que se sente em desvantagem. Eu dou muito nessa relação e eu não recebo nada. Aí o problema é no meu doar. Não, será que eu sei receber? Talvez o outro é tão bom em doar muito mais do que eu e eu não estou conseguindo, né? Porque quem doa demais raramente sabe receber. E aí o outro está doando ali de uma certa forma e não está tendo esse equilíbrio que nós vamos falar. E aí em seguida vem as leis kármicas e a felicidade. Então as heranças do passado espiritual, todos os lugares que nós fomos ocupando em termos da nossa marcha evolutiva, resumem em manifestações kármicas. Nós não começamos nessa vida, nós chegamos aqui com várias tendências, elas ficam adormecidas. E cada vez mais elas vão surgindo na nossa fase adulta. Às vezes começa na infância já a aparecer, na fase da adolescência, por isso que tem uma quebra, né? O adolescente quebra pra gente. E aí é onde vai aparecer essas tendências maiores, que devem ser enfrentadas, adorei essa palavra, naturalmente, por fazerem parte da vida. Então não pode se tornar algo assim, nossa, tá? É natural, é evolutivo, é existencial. E se eu penso que é existencial, eu vou chegar aqui já no nascimento da consciência. Onde estão as leis de Deus, onde elas se encontram? Na nossa consciência. E se ela está na nossa consciência, o que é consciência? Como é que eu sei que eu tenho consciência de algo? São as leis de Deus. E como é que eu sei isso, se eu tenho? Como é que eu meço consciência? Sentimento, né? Você sente. Muitas vezes, né? Quando você faz alguma coisa errada, você sente que é errado. Né? E tem gente que não sente. Vou pensar em perverso. Você tem certeza absoluta que o que ele fez ali, matou alguém, era porque precisava matar. Eu vou lá no extremo. Porque o capítulo vai me levar pro extremo. Merecia. Exatamente. O nascimento da consciência, o que hoje está tendo um processo de dicotomia entre a ciência e a psicologia. Eles estão se dividindo e estão falando assim, agora a gente vai ter que organizar a casa aqui. É muito difícil medir consciência. E a gente está tentando fazer isso. Os cientistas estão tentando fazer isso. Mas Jung, ele vai falar que em análise profunda estabeleceu que a existência só é real, não é ideal, quando é consciente para alguém. Como que eu vou perceber que aquele comportamento meu está a nível do consciente? Trauma. Não está no nível do consciente. Muitas vezes eu não entendo uma situação traumática. E é por isso que eu vou repetir. Os traumas, eles são repetidos nas nossas vidas porque ela não está no nível do inconsciente, do consciente. Então, o exercício é trazer consciência. Como é que eu trago consciência? Em eventos como muitos de vocês participaram no domingo passado. Em palestras como essas, em estudos, onde eu vou trazendo os temas e não tem nada melhor, tá? Só vai fazer sentido tudo isso se eu chegar e falar... Poxa, não tinha pensado nisso. Se eu entro em uma palestra e saio dela sem pensar, poxa, não tinha pensado nisso. Qualquer coisa que eu assisto, tem que ter uma coisa assim que, aqui mexeu. Porque quanto mais mexe, mais consciência eu vou trazendo da situação. Vou pegar o cisne de exemplo de novo, licença, tá? Eu não consigo pegar um texto e ampliar ele.
poxa, será que eu não tenho que ler mais? Né? Então, é esses lugarzinhos que vai chegando aqui, porque ninguém, né, Rayane, André, ninguém aqui nasceu sabendo fazer palestra. Não é assim, não é inato, né? É estudo, né? É se ausentar da família 2 dias para poder estudar, é ficar ausente, é ir para madrugada, é estar na manicure e estar lendo, é estar em algum lugar e estar escutando palestra, é vir para cá sempre conectado, exige dedicação, ninguém está pronto do nada. E aí, quando eu vou pensando nesses sofrimentos humanos, nesse lugar de não estar conseguindo, eu vou levando, né, para um processo que ela vai colocar em etapas. Os recursos para a liberação dos sofrimentos. Como é que eu vou liberando esses sofrimentos? Indivíduos dignos de serem amados. Estimular traços de bondade alheia. Aplicação da compaixão quando agredido. E o amor. Os recursos dos sofrimentos, eles só vão sendo liberados quando eu entendo que todas as pessoas vão evoluir. Então, eu não posso pegar ninguém para Cristo e falar, esse indivíduo aqui não vai na Terra. Ele não tem salvação. Tá? Pode ser que nessa vida não. Pode ser que muitas vezes ele vai precisar ficar recluso em alguma situação. Né? A gente tem pessoas que precisam ficar reclusas, necessárias perante a lei. Mas dentro de mim, eu tenho que entender que todos os indivíduos, eu querendo ou não querendo, eu julgando ou não julgando, eles são dignos de serem amados. Porque não sou eu que dito a regra do amor. Não sou eu que estabeleço quem tem que ser amado e valorizado. É Deus. E eu sou uma centelha dele, aprendendo a amar. O amor dele é tão grande que a gente não consegue sequer entender, porque nós vamos delimitando nossa forma de amar. E aí Joana vem e complementa. Como é que vocês vão fazer isso? Se Deus já ama, se Deus já estimula os traços de bondade alheia, se ele faz a aplicação da compaixão mesmo quando agredido, o que eu faço com a agressão que o outro faz comigo? Essa é uma das maiores dificuldades. É dele, para com ele. Onde que ela realmente mexe comigo. E aí eu vou entender que existem mecanismos de agressão que muitas vezes nós não podemos enxergar ela como alguém comete e eu a recebo. Como eu estimulo esse lugar também. Porque às vezes só de permanecer eu estimulo. O movimento de agressão, tá? Tá tendo até um problema, né? Eu vi alguém comentando. Tá tendo um problema de uma agressão. Será que esse fulano recebeu agressão ou não? A agressão já existia no processo. Entende? Já existia. As agressões, elas não explodem de uma hora para outra. Por isso que a gente chama de relação agressiva. É a relação que é, não é um exato momento. Aí Joana vem com muita sabedoria e fala assim, ok, eu sei que vocês não têm consciência, muitas vezes estamos a caminho de tê-la, nós sofremos, vocês vão ter que aprender a amar. O que de uma forma muito sutil eu posso fazer todos os dias? Meditação e ação. E eu falo que eu não sou uma pessoa que consegue, eu acho que minha cabeça é bem imperativa, tá? Meditar. Tá? Não sou uma pessoa que consegue meditar, mas eu vou criar outros mecanismos de me conectar comigo. Então, eu gosto de colocar uma música que vai me conectar, onde eu possa entrar verdadeiramente. E tem uma passagem na Bíblia que fala, quando estiver em dificuldade, entre para o teu quarto e fique a sós com você mesmo. Lembra dessa passagem? Eu não sei quem fala, mas eu peguei isso e falei. Toda vez que eu estou com dificuldade, eu adentro para o meu quarto mais íntimo e fico comigo mesmo. Nesse momento, eu me dou o direito de não ser uma peça que vai dificultar a vida do outro. E aí, a meditação, porque eu também tomo cuidado, né? Eu fico lá meditando e não tem ação. A meditação tem que estar bem equilibrada. Tem um vídeo que fala assim, a mulher fala assim, agora nós vamos entrar em oração. Aí o filho dela chega, sai menino, pra lá, sai da cachorra daqui, né? Lembra dessa historinha? Né?
Então ela tá lá tentando entrar e o mundo vem e tira ela do lugar. No que vídeo, Né? É ótimo. Esse vídeo é ótimo, né? Porque ela é nossa vida. Né? Então, quando eu vou tentar meditar, eu preciso agir. E eu sei que mexe tanto, porque todo mundo gosta dele, porque somos nós, né? Tentando entrar no processo de equilíbrio. E já finalizando, o homem perante não, vou para a oitava, o homem do futuro. O futuro do homem, na verdade, né? A nona parte, ele vem falar que nós vamos evoluir. Lembra que eu falei que todo indivíduo é digno de ser amado? E aí vem o nosso medo da morte. Por quê? Como que ela vai falar de tudo isso? Olha como é que Joana é magnífica. E quando eu estudo ela, é para trazer mesmo para vocês o desejo de estudar, tá? Olha como é que ela é magnífica. Para mim, eu falei assim, nossa, eu não consigo ter essa dimensão de estruturação mesmo. Ela fala assim, esse pessoal acha que é tudo aqui na Terra mesmo. Deixa eu explicar para eles que existe a morte. Deixa eu explicar que a morte é algo mais natural do que eles possam imaginar. Então, a morte, eu já preciso reservar, olha aqui essa parte, eu preciso reservar espaços mentais para desapegar das coisas, das pessoas e das posições. Se eu não tiver esse filho, como é que eu vou estar? Se eu não tiver essa esposa ou esse esposo, como é que eu vou estar? Se eu não estiver com essa profissão, como é que eu vou estar? Se os meus familiares morrerem no Brasil, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que colocar pautas, né? Eu preciso abrir pautas para a morte de uma forma muito tranquila. Por que nós temos tanto medo, e o André vai até gostar do que eu vou falar, de fazer testamentos? Por que o americano, vou pensar, né, ele tem esse hábito? Por que nós temos tanta dificuldade de, ainda em vida, organizar de uma forma muito efetiva os testamentos? Porque nós não reservamos espaços para essas pautas. E quando nós migramos, nós, de uma certa forma, já abrimos um espaço para a morte de nós mesmos. Porque eu tenho certeza que nenhum de nós, ao voltarmos para o nosso país, nós seremos os mesmos. Então, nós já morremos para aquelas pessoas que estão lá. Muitos de nós não vamos ocupar mais o lugar que nós ocupávamos antes. E é difícil para eles entenderem isso. Mas eu preciso entender que uma parte dessa pessoa morre em alguns comportamentos e nasce em outros comportamentos. E aí eu já venho para o lado da controvertida comunicação dos espíritos. O espiritismo, ele fala muito da comunicação dos espíritos. E é importante nesse mundo, onde está todo mundo fazendo algo e meio que desvirtuando os processos, para entender que os espíritos, eles nos inspiram o tempo inteiro. Eles estão conosco o tempo inteiro. Eles caminham conosco o tempo inteiro. E recentemente eu escutei uma pessoa falando assim, é porque eu recebi uma carta do plano espiritual falando que a pessoa me traiu. Eu falei assim, olha, eu acho que não. Né? Eu acho que ele não mandou essa carta, porque o plano espiritual não vai se dar o trabalho de fazer fofoca. Né? Ele é mesmo? E aí a pessoa estava realmente acreditando nessa verdade por longos anos. Olha como é que uma aplicação errada do espiritismo e da comunicação dos espíritos pode prejudicar uma existência como um todo. De repente não era espiritismo. Né? E aí eu perguntei, era kardecista? Era kardecista. Aí eu falei assim, tem alguma coisa errada aí, talvez nesse médium, especificamente, né? Nessa comunicação. E eu preciso entender, tá? Se eu vou atrás de comunicações específicas em torno de fofoca, o que é fofoca? Vou dar certo nesse país? É fofoca. Tá? A espiritualidade, ele se preocupa com o nosso acolhimento, é sempre muito amplo. O que serve no meu acolhimento, naquela mensagem, vai servir para um monte de gente também. Porque ele entende que é um homem integral. E aí vem para o modelo organizador biológico. E esse aqui é muito lindo, já estou chegando no final. Quanto mais o homem se espiritualiza, domando as más inclinações e canalizando as forças para a aspiração de enobrecimento e sublimação, mais sutil são as suas possibilidades plasmadoras. Uau, o que é isso aqui? Complexo, né, Joana? Mas vamos lá explicar o que é isso aqui.
conforme nós vamos nos organizando e nos espiritualizando, a tendência, e aí eu perguntei em casa assim, espíritos evoluídos adoecem? Sim. Espíritos lá na alta gama. Tem doença? Não. Né? Porque eu vou pensar em Chico, né? Automaticamente a gente volta ao pensamento. Por que Chico adoeceu? Né? Porque Chico tinha tantas questões. Se a gente entender que nós estamos na Terra, o processo de adoecimento é uma mola propulsora para a nossa evolução. Tá? Mas no caminhar geral, o nosso corpo ele vai evoluindo também. Ele vai melhorando, porque vai mudando a forma desse processo como um todo. E aí, para fechar, para eu entender tudo isso, eu tenho que entender que eu sou um ser que reencarna. E aí vem algo que eu já falei, né? Neste admirável amálgama de interação dos mais importantes insights das doutrinas psicológicas do Ocidente com as tradições esotéricas do Oriente, agitam-me-se o Espiritismo. E aí, Joana já deu para mim aqui, ó, lá na frente. Peraí, gente, não existe só uma forma de ser. Depois de tudo isso, vocês que estão ali batendo o pé, que é uma coisa só, vão ter que juntar tudo isso que está aqui na Terra e caminhar em harmonia. E essa última parte da reencarnação, para mim, quando eu li de uma forma bem reduzida, é que nós ainda estamos caminhando muito para o que é as formas que o outro homem vai estimular o ser integral. Então, os profissionais da área, né, os palestrantes da área, tudo aquilo que nós estamos fazendo, se a gente ainda faz de uma forma bem reduzida, com o tempo, nós vamos quase que pegando uma teoria, sabendo daquela importante, tá? Por quê? Porque lá no início da medicina, um médico jamais, não sei se vocês lembram daquela situação assim, um médico não encaminha para um médico homeopata. Já ouviu falar sobre isso, né? Os homeopatas e os médicos tradicionais têm uma dificuldade em relação a isso. A gente está caminhando para conversar melhor. A religião não conversa com a ciência. Nós estamos caminhando para conversar melhor com isso. Então, o que eu quero deixar aqui para todos nós hoje? Não se apeguem em única verdade e levem elas para si. No final, tudo o que tem no mundo, do meu ponto bem pequeno, até o mais amplo do Oriente, em outros países, eles vão se comunicar. Muito cuidado com as suas verdades absolutas, com as nossas verdades absolutas. Muito cuidado com posicionamentos absolutistas que a gente fala sobre isso. Tudo que está na Terra tem um sentido. E só vai fazer um sentido quando eu sair da minha caixinha muito reduzida de repertório, muito reduzido, para ampliar para tudo que está aqui e conectar com o meu processo de evolução. Eu agradeço. Finalizei o livro. Joana, o Homem Integral aqui para vocês. E até a próxima palestra. Eu acredito que eu vou continuar falando sobre ele.